Aleluias, glória a Deus. Saúde a todos na santa paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, amém? Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, glória a Deus. Nosso Deus já tem falado grandiosamente, né? Deus da primeira oração a gente vê, né, a grandiosidade do nosso Deus, a misericórdia dele, né, que é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Todos encontraram? Amém? E diz assim a palavra do Senhor. A parábola do filho perdido. Muitas Bíblias, a parábola do filho pródigo. Amém? E diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele partiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Amém? Podeis assentar, glorificando o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Muito obrigada. Amém? Louvado seja Deus. Vamos fazer só mais um minutinho de oração. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Que não seja eu, Pai amado, Pai querido, trazendo a palavra ao teu povo, meu Deus. Pois eu sou falha, eu sou errante, eu sou pecadora. Mas que o Espírito Santo de Deus, a qual habita em mim, meu Pai, e habita na vida daquele que crê, que ele venha falar conosco profundamente, conforme a tua vontade. No nome de Jesus, amém. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer que um fazendeiro, vamos dizer uma parábola. Parábola, para quem não sabe, é uma ilustração, uma história que Jesus estava contando ali, né? Para as pessoas. Enxergando aqui? Aquele pai, da sua essência de sabedoria, em nenhum momento de coisas que às vezes a gente acha até mesmo absurdas. Então muitas das vezes a gente priva ele de viver as coisas com medo deles virem a sofrer. Ou até mesmo vocês pensam, não, lá atrás eu sofria tanto, lá atrás eu andava de ônibus, eu não vou permitir que o meu filho ande de ônibus porque é muito ruim. Talvez lá atrás você falava, não, eu tinha que comer farinha com água, fubá suado. O meu filho não vai comer fubá suado, porque eu vou dar o de melhor para o meu filho. Só que aquela criança, ela vai crescendo, ela vai aprendendo de ter tudo do bom e do melhor, e não aprende a valorizar os pequenos detalhes da vida. Não aprende a valorizar o prato de comida que tem na mesa.
Não aprende a dar valor às coisas simples do dia a dia. Porque deixar o filho ir, não significa que você deixou de amar, mas significa que você está dando liberdade para que ele venha entender e colocar em prática que o ensinamento que você deu a ele realmente funcionou. Às vezes é necessário abrir mão, às vezes é necessário colocar à prova aquilo que você ensinou e educou o seu filho, para que amanhã ou depois ele venha valorizar tudo aquilo que foi proporcionado a ele. Mas muitas vezes nós temos criado uma geração cheia de não me toque. Criança que não sabe o que é subir num pé de manga, que não sabe o que é pegar um bicho de pé no pé, né? Que não sabe o que é um carrapato, ou até mesmo um pé vermelho. Essa é a geração. A geração que sabe, até mesmo com 2 anos de idade, passar no smartphone, nos celulares, nos tablets, as imagens mais rápido que os próprios pais e os próprios avós. Uma geração que tem medo de lavar uma vasilha. Essa é a geração de hoje. Preguiçosa. Essa é a geração. E aquele pai, meus irmãos, diz a parábola que aquele pai, ele conhecia o filho. Ele sabia os desejos do filho. Mas, no entanto, ele não privou o filho de receber aquele dinheiro. Ele deu aquilo que cabia a ele. Aquele jovem foi e pegou aquele dinheiro. Com certeza ele ficou muito alegre pela até mesmo a influência que ele tinha, imagino eu, a Bíblia não fala. Mas com certeza os amigos também estavam com ele, imagino eu. Amém? E aquele jovem foi para fora. Ele gastou dinheiro com bebedeiras, com meretrizes, com tudo que ele podia gastar. Ele não teve sabedoria de investir o dinheiro em algo que pudesse lhe dar retorno. Não. Ele simplesmente gastou. Enquanto tinha, ele gastava. Enquanto tinha, ele achava que estava rico e comprava mais e gastava. Mas chegou um dia que, como tem um ditado que fala, que tudo que a gente tira, se a gente não coloca, acaba. É a lei da vida. Se você só tira e não multiplica aquilo, não investe, um dia termina. E naquele lugar ele estava longe do pai, ele estava longe da sua família, ele estava longe de tudo. E aqueles amigos que antes estavam com ele, ele afastou dele, imagino eu. Mas a palavra diz que houve uma grande fome naquela terra onde ele estava. E ele já se encontrava sozinho ali. E ele pedia emprego para as pessoas daquela cidade. Ele ia até aquelas pessoas e pediam que eles pudessem arrumar até mesmo um trabalho qualquer para ele, para que ele pudesse manter vivo, para que ele pudesse se alimentar. Então, ele conseguiu um emprego em uma fazenda onde eles tratavam porcos, onde eles alimentavam porcos. E ele ficou ali, cuidando dos porcos. E esse trabalho, meus irmãos, para o judeu, é um trabalho muito humilhante. Ter que servir, ter que alimentar, cuidar de porcos. Amém? É um trabalho muito terrível. Obrigada, meu irmão. É um trabalho muito terrível. Porque, segundo a lei de Moisés, os porcos são considerados animais impuros. E ele ali, cuidando dos porcos, ele desejava até mesmo se alimentar da comida que os porcos comiam. E a palavra do Senhor diz que naquele momento, aquele jovem ele foi tomado de íntimo arrependimento. Por quê? Ele lembrou da casa do pai. Sabe, em momentos mais difíceis da vida da gente, é que a gente lembra que existe um Deus no céu que cuida de nós. Mesmo que as pessoas virem as costas para nós, tenha a certeza que existe um Deus no céu que está olhando para você.
Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Santo, 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 santo és o Senhor. Aquele jovem, ele gastou o seu dinheiro com meretrizes. Ele gastou o seu dinheiro com tudo que estava ao seu alcance. Talvez, meus irmãos, por algum motivo você saiu da casa do Pai e no meio da caminhada você se perdeu com algumas coisas, com alguns prazeres deste mundo. No meio da caminhada você se perdeu com as paixões desse mundo. Mas saiba que o Pai, Ele não te abandonou. Rabassurianda labarás. Ei, Jesus estava lá quando você estava. Jesus estava olhando o que você estava fazendo. Jesus estava esperando o seu arrependimento. Porque Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. O Pai, Ele nos conhece no mais íntimo de nós mesmos. Porque às vezes a gente acha que nós nos conhecemos, mas na verdade nós não nos conhecemos. É no momento da dor é que a gente vê quem realmente nós somos. É no momento da dificuldade é que nós vemos quão miseráveis nós somos. É no momento da fraqueza que nós reconhecemos quem realmente é o nosso Deus. Porque em todo o tempo Ele não nos deixa órfãos, muito pelo contrário, Ele cuida de nós. E a palavra vai dizer que aquele jovem, ele tocou em si, se arrependendo. Aquele jovem, ele diz: eu voltarei para a casa de meu pai, pois lá na casa de meu pai, lá tem comida. Lá na casa do meu pai, os trabalhadores têm pão. E naquele lugar onde ele estava, ninguém dava nada para ele comer. E ele vendo aquelas comidas de porcos, eu creio que ele até mesmo se alimentou. A palavra diz que ele desejava se alimentar daquelas comidas, porque não tinha nada, não havia nada para ele comer. Sabe, o Senhor, Ele não interfere no livre-arbítrio do homem. Ele deixa o homem seguir o seu caminho. Ele deixa o homem fazer as suas escolhas. Mas todas as escolhas que nós fazemos, ela tem uma consequência. Mesmo seja boa ou seja ruim, mas a consequência vem. Pode até demorar, mas vem. Mas aquele rapaz, ele lembrou do pai e disse: voltarei para a casa do meu pai e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros, como um dos seus trabalhadores. E a palavra diz que aquele jovem, ele se arrependendo e decidido voltar para o pai. A palavra diz: pequei contra o céu. Porque aquele jovem, ele quebrou princípios, a qual está escrito lá em Efésios 6, que diz: filho, ama o teu pai, honra o teu pai e a tua mãe, pois isso é justo, e é o primeiro mandamento com promessa. Aleluias. Para que tu vais bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Hoje o que nós mais vemos são jovens morrendo. São jovens descendo à sepultura antes mesmo de inteirar a maior idade. Porque a mãe fala um A, ele fala o alfabeto inteiro. Ele não sabe obedecer. Ele não sabe respeitar. E o pai, às vezes, fica sem saber o que fazer. Porque segundo o estatuto, é proibido dar umas varadas boas no menino. E se der, vai preso, né? Responde. Então, a criança cresce do jeito que quer. Mas a palavra diz que a gente deve sim educar o filho da gente. Desde que não venha machucar a criança, eu não vejo uma varada, se necessário, não mata ninguém não. Porque eu creio que essa geração que está de pé agora é uma geração que levou bastante, né, gente?
foi corrigido bastante, não é? Bastante. Tem muita história para contar, amém? E não morremos, muito pelo contrário. Foi criado uma geração forte, uma geração sábia, uma geração que entende. Eu não sou a favor em maneira alguma ao espancamento, isso não, jamais. Mas a mãe sabe corrigir o filho, o pai, ele sabe corrigir o filho da melhor forma possível. É amando, é ensinando. E quando precisar de algumas varinhas, né? Também sabe usar também, amém? Mas essa geração, ela tem deixado os filhos crescerem, sendo ocupado com o celular e esquecendo de ensinar o que é a palavra de Deus. E muitos têm perecido por faltar o conhecimento. Porque não é só chamando atenção que você consegue ter o seu filho do seu lado, mas sentando e conversando com ele também. Porque não adianta a criança apanhar e não saber por que está apanhando. Não adianta a criança ficar de castigo se não saber por que está ali. Eu não estou querendo ensinar ninguém a forma de corrigir ou não corrigir, porque cada pai e cada mãe é que sabe dar limite para os seus filhos. Mas eu estou querendo dizer que nós precisamos ser a diferença nessa terra. Nós precisamos dar mais amor e mais instrução aos nossos filhos, ao invés de dar mais palavras de maldição, mais palavras que venham travar a vida espiritual e física dos nossos filhos. Porque tem muitas crianças sofrendo, porque o pai ou a mãe, que era para amar, só sabe dizer palavras que vêm entristecer o filho. E lá fora, ele acha alguém que vai elogiar. Lá fora, ele acha alguém que vai dar o abraço. Mas não um abraço de um pai ou um abraço de uma mãe, mas um abraço que vai levar à destruição. Então, pais e mães, fique atente aos seus filhos e cuide deles. Porque no momento de aflição, como o filho pródigo, ele vai lembrar do pai. Ele vai lembrar da mãe. A minha mãe é uma mulher forte, que mesmo na dificuldade, ela levanta cedo e vai trabalhar todos os dias. E coloca na mesa o pão e a comida que eu preciso. O meu pai, quantas vezes meu pai chega cansado, mas ele lutou para me educar e para me instruir no caminho que deve andar. Então a gente tem que ter atenção. Como os nossos filhos vão se lembrar de nós. Como nós temos instruído eles. Amém? E o filho, voltando para casa, ele vindo, o pai ele já estava na janela, ele já estava avistando. A palavra diz que ele avistou ele de longe. E ele já mandou os empregados vir com o anel, com a roupa, com tudo daquele filho. E correu até ele, encontrou com ele e o abraçou. Sabe, Jesus, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque somente em Jesus nós encontramos descanso verdadeiro para a nossa alma. Aleluias, glória a Deus. É somente Jesus. Um filme, ele dá um prazer momentâneo ali, que você está descansado, deitado no sofá, vendo aquele filme, aquela série, né? É. O chocolate, ainda mais para nós mulheres, dá aquele prazer momentâneo também, né? E outras coisas dão prazer. Mas a alegria que vem do trono de Deus, ela é como um rio de águas vivas. É semelhante a uma cachoeira, um som de uma cachoeira. Todos já tiveram a oportunidade de chegar próximo à cachoeira. A palavra do Senhor diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Quando nós estamos realmente ligados na videira que é Jesus, as pessoas podem falar o que quiser. Elas podem pensar o que quiser ao seu respeito.
Porque você está só ouvindo o som de muitas águas. Você só está ouvindo a voz do Pai, a voz de Jesus. Porque se você realmente estiver ligado na videira que é Jesus verdadeira, você não precisa ter medo ou preocupar com o que o outro vai pensar ao seu respeito. Porque o que o outro pensa ao nosso respeito é um problema dele, não nosso. Então vamos fazer tudo com o que a palavra nos instrui para fazer. Seja obediente às Escrituras. Segue os mandamentos do Senhor, pois eles vão te dar o seu passaporte gratuito para a vida eterna. É a palavra de Deus que vai nos dar a salvação verdadeira. E o Senhor não quer que nós nos esforçamos, não. O Senhor quer que nós tenhamos bom ânimo. O Senhor quer que nós sejamos obedientes. O Senhor fala que o reino dos céus ele é tomado pelo esforço. Sim, ele é tomado pelo esforço. Mas o Senhor não quer que nós sejamos sacrificados. Ele não quer que nós sacrificamos de maneira de fazer pedidos tolos que nós não conseguimos cumprir, promessas tolas que nós não conseguimos nem mesmo cumpri-las. Mas quer que nós nos esforçamos corrigindo, nos esforçamos negando a nossa carne, negando os nossos desejos, negando as nossas vontades, para que a vontade boa e perfeita e agradável se cumpra em nós. O filho pródigo, ao chegar em casa, o pai tinha tudo preparado para ele. E ele recebeu tudo. E ele entendeu que aquele lugar era o lugar que ele nunca deveria ter saído. Aquele filho, ele com certeza ele voltou, mas voltou transformado. Saiu aquele menino mimado, saiu aquele menino arrogante, saiu aquele menino que não sabia valorizar o que tinha, e voltou um jovem transformado, humilde e restaurado pelo poder de Deus. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Santo, santo, santo és o nome do Senhor. E assim o Senhor quer de nós. Se por um momento você se perdeu na caminhada, volte para o Pai, porque Ele está com os braços abertos para te receber. Mas não volte com as mesmas limitações. Não volte com os mesmos orgulhos. Não volte com as mesmas atitudes. Mas volte transformado, com o coração aquebrantado e transformado pelo poder de Deus. Pois Ele quer fazer nova todas as coisas nas nossas vidas. Mas para Ele fazer, a gente tem que dar lugar para Ele. Nós não podemos ser essa geração fraca. Nós precisamos ser um povo que realmente é imitador de Cristo. Um povo que realmente é o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dos irmãos. O irmão, ele ficou com ciúmes, porque viu o pai festejar. Ele viu sim. E nós cristãos que estamos aqui, quando um desviado voltar para a casa do pai, será que nós vamos estar prontos para receber ele de braços abertos? Ou vai ser os primeiros a atacar pedras? Porque se você está preparado realmente para morar com Cristo, saiba que Jesus disse: nós temos que amar uns aos outros como Ele nos amou. E quem ama não julga, quem ama não condena, quem ama, ama incondicionalmente. Quem ama não se priva. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Então, meus irmãos, quando chegar alguém machucado aqui, se compadeça com ele. Coloque-se no lugar dele e ame como Jesus nos ensinou. Porque o Jesus que nós servimos, Ele é amor, Ele é vida. E Ele nos chamou para ser vida também. Amém? Pode colocar os seus pés, vamos fazer um minuto de oração, somente para encerrar, amém? O culto. E depois da oração eu vou estar aqui, para quem quiser, né, receber uma oração também. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, a igreja do Senhor, ela está aqui, meu Pai, pedindo ao Senhor, Pai amado, Pai querido, para que o Senhor, meu Deus, interceda ao nosso favor.
Oh Deus, nós sabemos, meu Pai, que o inimigo ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Mas o Senhor, meu Deus, veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que tudo que está travando, Pai amado, Pai querido, as pessoas de ter um novo encontro com o Senhor, tudo que está trazendo, Pai amado, Pai querido, a frieza espiritual, que em nome de Jesus, que seja repreendido agora, no nome de Jesus. Pai, eu creio, Pai amado, Pai querido, que a Tua presença, meu Deus, ela é real aqui nesta noite. Por isso, meu Pai, eu peço ao Senhor, visita, Pai, visita cada família, visita, Pai amado, Pai querido, cada uma dessas vidas, que essas vidas, Pai, possam ser impactadas pela Tua presença, e que onde essas vidas forem, meu Deus, a Tua presença, ela ser com elas, que a Tua presença, Pai amado, Pai querido, venha fluir na vida dessas pessoas, meu Pai, de forma, Pai amado, Pai querido, que outras almas venham ser impactadas pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Meu Deus, Tu sabes, Pai amado, Pai querido, que tudo que eu falei aqui nesta noite, meu Pai, foi o que o Senhor colocou em minha boca para falar. Mas eu creio, Pai amado, Pai querido, que a Tua palavra ela não volta vazia. Pois eu creio, Pai amado, Pai querido, que o Senhor já está trabalhando no que o Senhor quer trabalhar. O Senhor já está moldando o que precisa ser moldado, porque a Tua palavra ela não volta vazia. Eu creio, Pai amado, Pai querido, que o grande eu sou, Ele é real aqui nesta noite. Eu creio, Pai amado, Pai querido, que o Senhor Jesus Cristo já está impactando esta geração, conforme as Tuas misericórdias. Que esse povo, Pai amado, Pai querido, venha conhecer ao Senhor em intimidade. Que esse povo venha conhecer ao Senhor, quem Tu és, Pai, o bom Pai, que dá vida pelas Suas ovelhas, que dá vida para aquele que crê, que dá vida para todos aqueles, Pai, que existem na face da terra, porque o Teu amor é infinito, o Teu amor é incondicional. Nós cremos, Pai amado, Pai querido, nas Tuas promessas. Por isso, meu Deus, eu agradeço ao Senhor por tudo, meu Deus, que foi realizado nessa noite. E eu creio, Pai, que quem começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém? Vamos estender as nossas mãos e vamos agradecer ao Senhor por este culto. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por tudo, meu Pai, que foi realizado nessa noite. Obrigada, meu Deus, pelo louvor. Obrigada, meu Deus, pela palavra. Obrigada, meu Deus, pelas orações. Obrigada, meu Deus, pelos avisos. Obrigada, meu Deus, por cada uma dessas vidas, Pai, que veio para a Tua presença. E aquelas vidas que não puderam vir também. Obrigada por elas, Pai. Pois eu creio, meu Deus, que no próximo culto elas estarão presentes. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Se Deus é por nós, operando Deus, tudo nós podemos. Amém.